Meus amigos, hoje a gente vai mostrar para vocês a diferença das manchas e das folhas das jabuticabeiras, porque a gente tem recebido algumas dúvidas com relação às manchas que aparecem na folha. E agora a gente vai mostrar para vocês a diferença das manchas causadas pelo excesso de adubação, pelo excesso de irrigação e da queimadura causada pelo sol, que é essa aqui. E acontece principalmente nos meses mais quentes do verão. E a característica principal dela é esse amarelado que dá na folhinha dela, tá vendo? Se olha para ela, ela tá verde, ela tá hidratada, mas ela fica com esse aspecto amarelado aqui. E as manchas dela, ela não tem muito padrão não. A gente já percebeu que a mancha pela queimadura de sol, às vezes ela dá na lateral, às vezes na ponta, às vezes dá no meio da folha e fica com aspecto de folha ressecada. Agora olha a diferença de um galho saudável em comparação a um galho que passou pelos meses mais quentes de verão e ficou com essa queimadura de sol. E os galhos que são mais afetados por esse tipo de mancha de queimadura de sol são os galhos da copa, da parte de cima dela. Agora, a mancha por excesso de irrigação, ela é bem característica. A pontinha dela fica bem pretinha assim, tá vendo? Até nas folhinhas novas, a pontinha já começa a ficar mais escurecida, mas é normal isso acontecer nos meses em que chove muito, nos meses mais frios, né? Então toda jabuticabeira, em algum momento do ano, vai ficar com a pontinha mais escurecida em algum momento ou outro. Isso aí não é nada para se preocupar, não é nada desesperador. Isso só significa que ela passou por algum momento de excesso de irrigação. Mas quando só a pontinha está preta, isso não significa que a gente vai perder a nossa jabuticabeira por isso. O que a gente precisa prestar atenção e ficar um pouquinho preocupado é quando as manchas estão se alastrando pelo resto da folha. Olha essas folhas aqui, como é que começou na pontinha, aí ela vai se alastrando, se alastrando, se alastrando, daqui a pouco ela pega a folha toda. E olha que ela vai se alastrando ali como um todo, tá vendo? A mancha na folha da jabuticabeira por excesso de irrigação, ela não fica dando pintinha, nem manchinha lateral, nem nada. Ela começa na ponta e vai se alastrando pro corpo dela toda, tá vendo? Como um bloco. Porque assim significa que ela tá ficando um período muito grande com excesso de irrigação. Isso é prejudicial para as raízes, né? Então se inscreva no canal, porque a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar. Agora, a queimadura por excesso de adubação, ela dá para confundir, principalmente com as manchas da queimadura feita pelo sol. Uma característica das manchas causadas pelo excesso de adubação é que ela não tem um padrão pré-definido, porque o excesso de adubação vai depender do adubo que você colocar. Então nessa foto aqui, que o amigo nosso mandou, ele utilizou torta de mamona e deu esse efeito, tá vendo? Ela manchou diferente de uma mancha que é dessa aqui, que a gente utilizou o forte jabuticabeira. Nessa aqui ela ficou toda pintadinha, tá vendo? Toda manchadinha, toda pintadinha. Só que também não foi numa quantidade muito grande, a gente errou a mão um pouquinho. Nessa outra nossa aqui a gente errou muito a mão, então não deu nem tantas bolinhas, ela já deu aquela mancha enorme pegando uma parte grande da folha. E quando a gente erra muito assim a mão, as folhas caem todas. Teve uma nossa que ficou pelada, praticamente pelada há muito tempo. Os brotinhos que tinham nela até nascem, mas eles ficam escuros, caem, não se desenvolvem, os frutinhos caem. E quando elas ficaram assim, demorou muito para elas se recuperarem e voltarem a produzir. Acho que quase uns 6 meses ali que a gente ficou sem ter produção de jabuticaba, porque o brotinho nascia, ficava escuro, não vingava. Até as folhas novas que nasciam já nasciam manchadas e não desenvolviam. Por isso que a gente sempre diz que a jabuticabeira, com certeza absoluta, é a frutífera que a gente conhece que é mais sensível ao excesso de adubação. Ela, se a gente passar um pouquinho, ela já sente, e para recuperar normalmente demora muito. A gente tem que fazer a lavagem da terra, às vezes tem até que trocar a terra do vaso, é muito complicado. Por isso que a gente sempre diz que para jabuticabeira menos é mais, e principalmente com relação à adubação.